A paz de Cristo para todos e todas. Se você está assistindo esse vídeo, você ama a escola dominical, a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos, professores, alunos, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, enfim, todos os que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Neste canal, Denis Pereira, sou eu, todas as semanas, aulas para jovens, juvenis, adultos e adolescentes. Aqui na descrição dos vídeos tem link para material de apoio em PDF, link para grupos de professores da escola dominical no WhatsApp e todas as minhas redes sociais. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus em congressos, conferências, em cultos, em seminários, tanto para jovens e adolescentes quanto para a liderança. Já temos viagens marcadas este ano para São Luís do Maranhão, para Tangará da Serra, no Mato Grosso, e também para Novo Progresso, no Pará. Então, será um prazer atender os irmãos de perto, de longe. Conheça o nosso ministério, o nosso número de WhatsApp, o nosso contato para ministrações está na descrição dos vídeos, está aparecendo na tela. Será um prazer atender a sua igreja, o seu evento. Vamos embora então para mais uma aula da EBD. Lição 11, aula 11, classe de juvenis. Estamos terminando esse trimestre com os profetas menores. Ageu, o povo da aliança, tem uma responsabilidade com Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. O texto em classe está em Ageu 2, de 1 a 9. O Salmo 126, ele relata um momento da libertação dos judeus das mãos do opressor. Ao retornarem do cativeiro, os israelitas estavam como os que sonham. Tá? Então, Deus usou o cativeiro para, de uma forma pedagógica, trazer o povo de volta para si. Mostrar ao povo que distante dele era aquele tipo de vida que eles haveriam de viver. Que perto de Deus há proteção, perto de Deus há cuidado, ok? Então Deus permitiu pela dureza do coração. Porque chegou um tempo que mesmo Deus mandando profetas, Deus falando sobre misericórdia, o povo se entregou de corpo e alma ao pecado, ao paganismo, à idolatria, e foi necessário ser tratados pelo exílio, pela escravidão novamente. O povo que Deus libertou do Egito foi preciso ser colocado nessa situação novamente para serem tratados, para terem o seu coração novamente se voltando para Deus. Porém, quando eles chegaram em Jerusalém, a sua motivação arrefeceu, diminuiu. A cidade estava muito destruída. Assim, a nação hesitou em construir o templo do Senhor. Entretanto, Deus levanta o profeta Ageu para fazer frente a tal desânimo e mostrar aos judeus que a glória desta última casa seria maior do que a da primeira. O que você entende por isso? Como que a glória desta segunda casa foi maior do que a da primeira, se a primeira tinha muito mais ouro, tinha muito mais luxo? O que significa isso? Vamos lá. Contexto histórico. Após 70 anos de cativeiro, chegaram ao tempo da restauração do povo judeu. Ciro, rei da Pérsia, recebeu uma ordem de Deus para libertar Israel do cativeiro, a fim de que a nação reconstruísse o templo do Senhor em Jerusalém. Tá? Por que Ciro recebeu esta ordem? Porque tinha poder para tal. Porque era o império dominante da época. Tá certo? O mundo inteiro prestava honras e homenagens, né, a Ciro e ao seu império. Entretanto, muitos judeus estavam bem instalados na Babilônia e por isso não quiseram retornar à pátria. Não é? Então, você imagina, o exílio durou cerca de 70 anos, tá certo? Então, muitos judeus nasceram na Babilônia. Né? Em 70 anos, você faz uma vida em um lugar. Então, muitos não quiseram voltar. Muitos perderam esse sentimento patriótico. Não é? Conforme registra, no entanto, o livro de Esdras, cerca de 50 mil pessoas, o registro de Esdras, 50 mil pessoas retornaram na primeira comitiva para Jerusalém sob o comando de Zorobabel. Ciro também ordenou que os utensílios saqueados por Nabucodonosor fossem levados de volta à terra. O rei também deu ouro, prata, madeiras e rebanhos para as ofertas do Senhor.
Tá? Então, o Ciro foi, mesmo sendo um rei ímpio, ele foi usado por Deus. Há uma profecia que diz, Ciro, o meu ungido. Tá? Por que que diz isso? Porque ele seria usado por Deus, né? O coração de Ciro se voltaria para isso, não é? Isaías 51, Ciro então foi ungido nas mãos de Deus. Isaías 51:1. Assim, pois, ao ser ungido a Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza para subjugar nações e reis, para abrir diante dele as portas de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Então, Ciro foi um instrumento usado por Deus para que Jerusalém, para que o povo voltasse para a sua terra. As nações vizinhas enviaram aí Ciro morreu. Aí as nações vizinhas enviaram falsas afirmações ao rei Artaxerxes, que as acatou como verdadeiras e decretou a interrupção das obras do novo templo. Isso durou aproximadamente 8 anos. Nesse contexto, Deus levanta o profeta Ageu, que exerce seu ministério ombro a ombro com Zacarias, que o sucedeu. Ageu é preciso datar cada uma das profecias que recebeu. Ele teve seu ofício profético citado por Esdras e seu ministério reconhecido pela comunidade judaica remanescente. Então, é dentro desse contexto histórico, 70 anos de exílio, agora é para voltar, para reconstruir o templo. Reconstruir o templo é reconstruir o culto, é reconstruir a adoração, ok? É reconstruir o sacerdócio, porque se não tem templo aqui nesse momento, não tem sacrifício, não tem sacerdócio, não tem culto, não tem nada. Então, há toda uma simbologia, porque Deus mandou que eles reconstruíssem o templo. A vida espiritual do povo precisava ser reconstruída, mas muitos estavam já acomodados na Babilônia e não quiseram voltar. E muitos dos que voltaram, ao ver o tamanho da destruição em que se encontrava o templo, eles ficaram desanimados. Nós não temos condições, as condições que Davi deixou para Salomão construir o templo, nós não temos. Imagina, 70 anos de exílio, eles estavam fracos e pobres. Como reconstruir o templo? Mas a ordem de Deus foi o quê? Reconstruir um templo. A estrutura do livro. Tem 4 temas proféticos aqui no livro de Ageu. Chamada ao compromisso. Por 17 anos, as obras para a construção do templo ficaram paradas até que o rei Dário revogou o decreto embargante. A primeira profecia foi dirigida a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote. Como líderes do povo, a função deles era despertar, admoestar e encorajar os judeus quanto à importância dessa reconstrução. Era preciso alertar e lembrar as pessoas acerca da importância da reconstrução. Também incluía advertir ao povo acerca do seu pecado e da falta de rumo espiritual, pois estava ocorrendo a inversão de prioridades, não é? Então eles preferiram equipar suas casas do que reconstruir o templo. Então, novamente, há toda uma questão espiritual aqui. Não é apenas reconstruir as paredes do templo, é reconstruir a vida espiritual do povo, o culto, a adoração, ok? Então, é chamada também motivacional. No último dia da festa dos tabernáculos, Ageu profetizou aos líderes e ao povo. A reconstrução caminhava bem. Contudo, as recordações acerca do primeiro templo, construído magnificamente por Salomão, deixaram os israelitas entristecidos, sem dúvida. Então, lembra que eu disse? São 70 anos de exílio, escravizados, empobrecidos. Então, quando eles olharam, primeiro, a destruição que o templo se encontrava, ficaram desolados, principalmente aqueles que tinham visto o templo em todo o seu resplendor e glória. E mesmo pela história, todo mundo sabia do resplendor do templo que Salomão construíra. Olhando para as suas condições agora, eles se desanimaram porque eles não tinham condições de erguer algo parecido com aquilo, não é? Então, Deus levanta Ageu para encorajar o povo, dizendo: eu sou convosco, esforçai e trabalhai, porque eu sou convosco. Há também uma chamada à santidade. Os judeus trabalhavam na reconstrução do templo há 3 meses, quando veio a palavra do Senhor aos sacerdotes. O propósito dessa palavra era exortá-los a não viverem de maneira impura. Os sacrifícios eram oferecidos no altar, mas os judeus viviam fora dos padrões estabelecidos pela aliança com o Senhor.
Então tudo que eles ofereciam e que tocavam eram imundos, inclusive suas ofertas. Então há um chamado à santidade. Isso aqui é interessante. Ou seja, aquilo que ofertamos no culto, aquilo que entregamos na igreja, o nosso culto só é aceitável a Deus quando a nossa vida fora do ambiente de culto é coerente com aquilo que nós estamos oferecendo a Deus. Ou seja, uma vida promíscua, uma vida imoral, uma vida cheia de pecado fora do templo, não justifica a nossa adoração no templo. Ou seja, a minha adoração no templo não dá legalidade para o que eu faço fora do templo. Então a ideia que eles tinham, que muitos têm hoje em dia, é o seguinte: bom, se eu vou para o culto, se eu ofereço uma oferta legal, se eu ofereço um culto legal, que eu faço fora do templo não tem qualquer diferença, não tem qualquer problema, não. A vida, o chamado de Deus à santidade é para termos uma vida coerente fora do templo, com o culto, com a adoração que nós manifestamos no templo ou no ambiente da adoração. Promessa de proteção. A última profecia declarada por Ageu é entregue somente a Zorobabel, onde Deus confirma que daria segurança e estabilidade a Israel por meio do governo de um descendente de Davi. Então, a gente pode olhar que isso apontava primeiro para Zorobabel, depois para o Messias, e se nós percorrermos toda a história, nós vemos que essa profecia, ela continua se cumprindo ainda nos dias de hoje, porque mesmo muitos tentando destruir Israel, e Israel sendo, miudinho, é uma naçãozinha pequena, poucos habitantes, mas é uma nação poderosa. E todas as tentativas para destruir Israel têm sido falhas, têm sido inúteis. Por quê? Porque Deus disse: eu os protegerei, eu os guardarei, eu sou o vosso escudo, a vossa proteção. Esta aliança é inquebrável. Muito bem. Tópico 3 aqui, qual é que é então a mensagem de Ageu? A mensagem de Ageu era de encorajamento. O profeta impulsionou o povo a continuar a obra de reconstrução da casa do Senhor. Então, o profeta muitas vezes ele é usado por Deus para repreender, sim. Mas nesse aspecto o povo já estava voltando. Olha como que é interessante isso. Eles já estavam voltando de um período de repreensão, porque o exílio foi isso. O que eles estavam precisando aqui? Ser encorajados, orientados para fazer o correto, mas também ser encorajados. O profeta impulsionou o povo a continuar a obra de reconstrução da casa do Senhor. Impeliu os líderes a não desfalecerem, pois o Deus que os libertara do exílio garantiria a conclusão daquela obra. Aleluia! Deus é aquele que dá os recursos. Pastor Cláudio Duarte diz que primeiro Deus dá o projeto, e quando você começa a executar o projeto, Deus manda os recursos. Então nós precisamos confiar na palavra do Senhor, porque é Ele que nos dá recursos para realizarmos a sua obra. Ele impelia então os líderes a não desfalecerem. Isso porque após o retorno a Jerusalém, o período de júbilo e euforia da nação passou rapidamente, dando lugar a um desânimo nacional quanto à construção do templo. Então, se os líderes estiverem desanimados, imagina o povo. Então é preciso animar os líderes. Ao perceberem que estavam de volta à sua terra e que poderiam refazer suas vidas em paz, os judeus logo cuidaram dos seus interesses pessoais, construíram belas casas cheias de adorno e riquezas, esqueceram-se, porém, que Deus, por intermédio de Ciro, lhes deu a missão de reconstruir o templo arruinado. Então, eles chegaram eufóricos. Opa, estamos voltando para nossa terra, de volta para casa. Mas quando chegaram lá e viram o tamanho da destruição, as condições para reconstruir, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha casa, mas faça cuidar da minha casa. Isso aqui vai dar um trabalhão. E aí eles se esqueceram dessa missão. Então uma das características do ministério de Ageu é relembrar o povo. Opa, vocês têm uma missão. Deus vos trouxe de volta para reconstruírem o templo. Então ele adverte o povo para que o povo se volte para Deus em obediência à sua ordem, pois a casa de Deus não poderia continuar deserta. O ato de ingratidão do povo para com o Senhor já tinha gerado um juízo sobre ele. A nação semeava muito, mas colhia pouco. O que produzia no campo não era
bom para o sustento, suficiente para o sustento. As vestes eram de baixa qualidade. E os salários, ou seja, economicamente o povo continuava pobre. Não é? Por quê? Porque eles tinham deixado de cumprir a ordem do Senhor. A fim do povo não desistir da promessa do Senhor, o profeta Ageu permaneceu firme junto aos líderes. Então ele foi um canal divino para prover esperança aos seus corações. Deus disse que os traria de volta e Deus os trouxe. Então eles não poderiam ser ingratos para com Deus. O ser humano, ele tem esse costume. Quando está na prova, na luta, corre para Deus. Quando Deus abençoa, a gente foge dele. Nós nos esquecemos das suas palavras e de sua vontade. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós orarmos ao Senhor pedindo algo, nós temos que ter cuidado para ouvir a voz de Deus. Não é que Deus estava trocando, Deus está dando uma missão. Ok? Até porque Deus os levou para o exílio. Então tudo está dentro de um plano de Deus. Então eu os tirarei do exílio para que vocês reconstruam a nação, reconstruam o templo, reconstruam a vida espiritual. Então o interesse pessoal daquelas pessoas, ele se sobrepujou ao interesse de Deus. Sendo que, quando cumprimos a vontade de Deus, a sua bênção, ela transborda sobre nós. Não é que Deus é injusto, Deus é ruim, Deus é mau. Ah, não fez, eu vou lá. Não. Gente, olha só. A obediência é a chave que abre os celeiros de Deus, a carteira de Deus, o caixa eletrônico dos céus. Então, não é que a bênção não está lá, é que você perde a senha. A obediência é a senha para recebermos as bênçãos de Deus. Dá para escrever isso aí? Eu vou fazer uma camiseta, não é possível. Não, essa vai ter que ser uma camiseta. A obediência é a senha. Aí faz a frase assim, tem alguém que mexe com designer aí? Faz essa frase e coloca um caixa eletrônico do lado. A obediência é a senha para recebermos as bênçãos de Deus. A bênção está lá. O dinheiro está no caixa eletrônico, mas sem senha você não recebe. Não recebe. Tem que ter a senha. Tem que ter a senha. O dinheiro está na conta. Sem a senha, o app não funciona. Tem que ter a senha. E a senha é a obediência. Tem gente que ora até com fé, mas está obedecendo? Aí, Deus não está fazendo. Está obedecendo? Nós precisamos obedecer, porque a obediência é a senha para recebermos as bênçãos de Deus. Rapaz, ficou legal isso aqui, né? É sério. Se tiver algum designer aí, me ajuda nisso. Uma camiseta bem da hora, um caixa eletrônico assim, e a frase bem grandona aqui. A obediência é a senha para recebermos as... Porque é isso, da hora demais. Então, o compromisso com Deus, ele deve estar em primeiro lugar. Ele deve ser a nossa prioridade. E aí eu queria terminar esta aula. Por que a Bíblia diz, por que Deus diz, a glória da última casa será maior que a primeira? Se esta segunda casa, em glória, em esplendor, em luxo, era muito inferior ao primeiro templo. Quem sabe? 1, 2, 3, quem sabe, quem sabe, quem sabe? É simples. É porque o primeiro templo era lindo, luxuoso, maravilhoso, cheio de ouro. Mas o primeiro templo não recebeu a presença daquele que o segundo templo, mesmo menor, mesmo sem luxo, pompas e riquezas, recebeu. Está na palavra de Deus. Quando Jesus é apresentado, aonde? Jesus é apresentado aonde, gente? Jesus é apresentado no templo. Então a glória da última casa é maior que a primeira. Por quê? Porque a primeira casa recebeu reis, recebeu muitas pessoas, mas a segunda casa, Lucas 22, Lucas 2, melhor dizendo, e do 22 até o 24, até o 40, ok? Ela recebeu a presença do eterno, do maravilhoso, do Filho de Deus, o próprio Messias, entrou neste segundo templo, deste ponto de vista, que é o ponto de vista bíblico, que é o que a Bíblia está dizendo. É isso aí, lá em Jerusalém. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém
para o apresentarem ao Senhor. Lá, versículo 27. E pelo Espírito, está falando aqui de Simeão e Ana, e pelo Espírito foi levado ao templo. Ao templo. E aí, Simeão vai dizer no versículo 29, ele toma Jesus nos braços e ele diz: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. E aí, a glória do segundo templo foi maior que a do primeiro ou não? A do primeiro teve Salomão, rainha de Sabá, um monte de rei, um monte de sei o quê. Mas só o segundo, e só o segundo, porque ele foi destruído no ano 70 por Nero, tá certo? Mas esse segundo templo foi o único lugar físico, o único templo que teve a presença do Filho de Deus, do Deus homem, do Deus Filho, do Deus Jesus Cristo, do Filho de Deus. Jesus Cristo foi esse segundo templo. Então, nesse aspecto, a glória dessa segunda casa, mesmo sendo menor, mesmo sendo não tendo tanta riqueza, tanto luxo, tanto ouro, esse segundo templo teve glória maior do que do primeiro, porque ele recebeu a presença de Jesus Cristo. Amém, gente? Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Assista a culta, compartilhe e já prepare o encerramento do trimestre. E anime-se, irmão, porque a obra não pode parar. Um novo trimestre está chegando. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula.